Muito boa tarde a todos e uma saudação muito amiga e muito convicta para este congresso e para todos os que nele participam, também para o tema que escolheu, uma saudação ao Presidente da Associação, Dr. Pinto Leite, uma saudação ao Sr. Ministro da Economia, muito gosto em tê-lo aqui connosco, uma saudação a todos e a cada um. E, antes de mais, para felicitar o Presidente da ASES, Dr. Pinto Leite, pela convicção e pela coragem com que ele tem motivado a Associação nesta temática essencial do amor. Uma palavra que, tão usada e tão abusada, muitas vezes perdeu o significado e até causa, enfim, um certo retraimento na sua utilização. E a franqueza, a frontalidade, como agora se gosta de dizer, com que o Dr. Pinto Leite insiste no amor, e no amor precisamente como critério de gestão, é muito de saudar, e eu quero saudá-lo diretamente e repetidamente por isso mesmo. Porque isso nos tem feito pensar a todos, e concretamente aos associados da ASES, naquilo que é o essencial do seu nome, porque ela é uma associação cristã de empresários e gestores. E na vida, na obra, nas palavras, nas atitudes do fundador do cristianismo, a palavra amor tem um sentido muito concreto. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E por isso, nas palavras e as atitudes do fundador do cristianismo, chamamos-lhe assim, o seu constante fundador, aliás, amor significa isto, significa uma vida que não é polarizada em si próprio, mas é polarizada no outro e que assim mesmo se realiza. E quando nós falamos de lucro, utilizamos também a palavra, à luz de Cristo e dos ensinamentos de Cristo, o maior lucro que uma empresa tem é a realização pessoal de todos os seus membros. Este é que é o grande lucro de uma empresa. Com certeza que isto consegue-se pelos fins a que essa empresa se destina, e concretamente no mercado onde ela põe as suas produções, mas o maior lucro, o que fica, é exatamente esse da realização pessoal de todos e de cada um dos seus membros. O amor nunca considera o outro como um meio, mas considera sempre o outro como um fim. Um fim, com certeza, relativo, porque somos todos os outros, e o grande outro que é Deus, que é o único fim absoluto que se pode alcançar. Mas isso significa atitudes concretas, e algumas delas já foram ditas, e nós podemos e devemos recorrer-nos do pensamento social cristão, como ele tem sido formulado nestes 2000 anos de Evangelho, e como ele tem sido, aliás, sistematizado em alguns documentos essenciais. Eu vou citar apenas três. Um deles, que eu tenho, aliás, glosado várias vezes nas minhas intervenções neste âmbito da ASES, e não só, que é o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, que é um vade-mecum básico para quem queira pensar e fazer cristão no meio onde se encontrar. O outro é a encíclica Deus Caritas Est, do Papa Bento XVI, a sua primeira encíclica, e, finalmente, a exortação apostólica à alegria do Evangelho, do Papa Francisco. Eu estava a ouvir o Sr. Ministro e no que ele dizia acerca de uma sociedade bem organizada e na valorização e até pedagogia em relação a cada um dos seus membros, e recordo que o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, no número 160 e seguintes, diz que ela funciona, à luz, com certeza, dos ensinamentos de Cristo, em torno de 4 princípios permanentes que nós devemos ter em conta sempre. Numa empresa, numa universidade, na vida social, na vida política, se queremos pensar cristão, independentemente e para além de todas as nossas pertenças e preferências político-partidárias ou outras. E esses 4 princípios, o primeiro deles, o Sr. Ministro citou, é exatamente o da dignidade da pessoa humana. A pessoa humana é um fim, não é nunca um meio. Isto, nas opções concretas que se tomem nas empresas e, em geral, tem imensa importância. A dignidade da pessoa humana. É uma dignidade
que com certeza, enfim, toda a evolução da humanidade, da filosofia, tem realçado, mas que, quando nós a olhamos como cristãos, a pessoa humana, a olhamos, portanto, à luz de Jesus Cristo, e por isso sabemos, como também o nosso Presidente citou há bocadinho, que em cada pessoa há aquela dignidade absoluta e irredutível que Jesus Cristo lhe dá, e por isso não o podemos amar a Cristo e a Deus sem passar pelas pessoas em que Ele se torna presente. A dignidade da pessoa humana, à luz cristã, é um bem imenso e nunca ultrapassável, nem dispensável, nem descartável, nem excluído, para utilizarmos terminologia que o Papa Francisco repete tantas vezes. Esse é o primeiro princípio, e é à luz deste primeiro princípio da doutrina social da Igreja que os outros também se formulam. A começar pelo segundo, que é o bem comum. O bem comum é exatamente o conjunto dos meios de todo o género, institucionais, materiais, culturais, que permitem, numa determinada sociedade, a realização cabal de cada um dos seus membros. O nosso bem comum, concretamente agora, em 2015 e em Portugal, é o conjunto dos meios que conseguimos ter e alcançar como sociedade para que cada um dos membros da sociedade portuguesa se realize plenamente. E este critério é um critério muito operativo. E até pode ser, e deve ser, um critério de aferição daquilo que temos ou não temos, daquilo que somos ou não somos, daquilo que falta ou não falta, e em relação ao todo dos membros da nossa sociedade. O bem comum é o conjunto de meios de toda a ordem que permitem a realização de cada membro de um determinado aglomerado social. E também de uma empresa, com certeza, como de uma família, como de uma autarquia, como do país, como até da comunidade internacional. E é em função do bem comum que a sociedade se organiza e, por isso, cada Estado, que é a organização superior da sociedade, enquanto sociedade política, tem como finalidade o bem comum dos seus cidadãos. Dos seus cidadãos de origem e, hoje em dia, e cada vez mais, dos seus cidadãos adventícios, quer dizer, que chegam, que vêm e que virão cada vez mais numa sociedade como a europeia, que quando chegar a meados deste século, irredutivelmente, já não será de maioria autóctone. Portanto, o bem comum alargado para quem está e para quem chega, e para quem bate à porta. Com estes dois princípios, da dignidade da pessoa humana e do bem comum, se articulam outros dois, também igualmente operativos, que é o princípio da subsidiariedade e é o princípio da solidariedade. O princípio da subsidiariedade faz com que, exatamente porque se respeita e promove a dignidade de cada membro da sociedade, os organismos de topo ou centrais não omitem a participação dos corpos intermédios, mas, pelo contrário, a estimulam. Vão em subsídio, não quer dizer imediatamente subsídio financeiro, quer dizer, vão em apoio, vão em estímulo de cada corpo intermédio dessa sociedade, a começar pela base das bases, onde nós nascemos, que é a pequena sociedade familiar, depois as autarquias, depois as empresas, depois as escolas, etc. E por isso, quem tem dentro de uma sociedade funções centrais ou de topo, não deve omitir, mas, pelo contrário, potenciar, subsidiar, neste sentido verdadeiro da palavra, tudo aquilo que cada membro da mesma sociedade pode e deve fazer, se estimulado, se apoiado. Isto significa atenção ao particular, mas sem esquecer o geral. E é por isso que, com o princípio da subsidiariedade, se articula o outro, que é o da solidariedade. Com certeza, em apoio de cada grupo e de cada pessoa, mas sem nunca esquecer o conjunto e, sobretudo, aqueles que, dentro desse conjunto, são menos favorecidos. Estes 4 princípios da doutrina social da Igreja são critérios fundamentais para aquilo que a SES tem promovido, e muito bem, e agora motivada por esta exortação do seu presidente, do amor, como critério de gestão, nos núcleos de Cristo na empresa, que eu vejo progredirem com muito gosto. A SES, herdeira da UCID, da União Cristã e Católica dos Industriais e dos Agentes de Trabalho, surge dentro daquele ambiente da ação católica que, a partir dos anos 30, organizou a presença dos católicos na sociedade. E como apostolado de meio. E funciona com um critério evangélico, que depois nos organismos da ação católica se desenvolveu muito, do ver, julgar e agir. Isto é, em cada situação, concretamente um núcleo de Cristo na empresa, em cada empresa, analisar, ver aquilo que está em questão, aquilo que está bem e aquilo que ainda não está bem, e aquilo que é preciso corrigir, mas
ajuizando com critério. Critério qual? Evangélico, para depois agir. Ora, dentro desta aferição evangélica das coisas, com os tais 4 princípios permanentes da doutrina social da Igreja, jogam toda a sua força. Para eu analisar numa empresa, para eu analisar numa determinada situação, como estão as coisas com critério evangélico, a dignidade da pessoa humana, o bem comum, a solidariedade e a solidariedade. É tão, não digo fácil, mas tão ágil fazer desta maneira que eu só posso garantir que o futuro dos núcleos cristãos na empresa é muito promissor e já hoje atual. A contribuição do Papa Bento, na sua encíclica Deus Caritas Est, é sobre o que é a qualidade cristã de tal amor. Porque, a certa altura, nessa sua mesma encíclica, o Papa Bento diz o que é próprio e específico do amor cristamente entendido, para não ficarmos em evanescências. E ele diz que a primeira qualidade desse amor cristão, ele diz isto à luz da parábola do bom samaritano, portanto, daquela atitude em que o próprio Jesus Cristo se configura na relação com o outro. A primeira característica é ser imediato, isto é, atender à necessidade imediata e urgente do outro. A primeira característica do amor cristão é precisamente esta imediatez. Lembramos que na parábola do bom samaritano, que hoje já é património não só dos crentes, mas até, enfim, da cultura universal, toda a gente fala em bom samaritano, é atender àquilo que era a necessidade imediata do homem que estava lá na valeta, que tinha sido assaltado, que tinha sido maltratado, que tinha sido expoliado. Responder à necessidade imediata, que era cuidar dele. Ora, isto depois, servindo aos núcleos de Cristo na empresa, também é um critério de aferição muito rápido e incisivo. A segunda característica do amor cristão, segundo o Papa Bento, é ser independente. Nós temos, como cristãos, gente em várias latitudes, políticas, partidárias e até, digamos assim, mas no sentido fraco do termo, ideológicas e culturais. E com toda a justiça, porque há maneiras diferentes e perspectivações diversas e complementares de abordar a sociedade, de analisar, de priorizar, passo o termo, isto ou aquilo. Agora, há algo que tem que estar sempre presente, que é esta atitude fundamental, independente depois de pertenças concretas a organizações de todo o tipo. Portanto, ser independente, além de ser imediato, o amor cristão. E nós reparamos como, na vida de Jesus Cristo, nas suas diversas contingências, enfim, que os evangelhos relatam, Jesus é de uma independência total, porque o que ele quer, essencialmente, quer sempre, e isso acontece em várias particularidades possíveis. A terceira característica do amor cristão, além de ser imediato e independente, em relação àquilo que é preciso fazer em benefício dos outros, é ser gratuito, quer dizer, vale por si. Vale por si. O amor vale por si. O Papa Bento até tem afirmações a este propósito, que na primeira leitura da sua encíclica me deixaram espantado, uma vez que, enfim, que ele era um homem, era e é, que ainda hoje é, como Papa emérito, enfim, tão filosófico, tão teológico, tão doutrinal, tão convicto, que é ele dizer que nesta gratuidade do amor, o amor vale por si e nem sequer para fazer proselitismo, ou seja, para mostrarmos que somos melhores que os outros. É porque nesta gratuidade nós tocamos na própria atitude de Jesus Cristo. A certa altura, nós lembramos dessa passagem evangélica, Jesus e o seu grupo, era o seu núcleo. Passava por uma determinada localidade e alguns do grupo de Jesus repararam que havia gente que não era do grupo, que estava a fazer coisas parecidas e que fazia bem às pessoas. E foram ter com Jesus a dizer, proíbe, que ele não é do nosso grupo. A resposta de Jesus é fundamental, não o proíbem nada, porque quem não é contra nós é a nosso favor. Esta gratuidade do amor cristão, que vale porque sim, e porque faz bem, independentemente de tudo mais, esta gratuidade, digamos, é outra característica, e por isso dá passo o termo enchimento a uma palavra tão bonita como esta que o nosso Presidente, em boa hora, pôs na ordem do dia da vida empresarial cristã. A terceira contribuição que eu quero citar aqui, eu também tenho assessores, Sr. Ministro, o Conselho Doutrinacional da Igreja, o Papa Bento XVI, e agora este terceiro que eu vou citar, é o próprio Papa Francisco,
no número que me parece até o número mais, como é que eu ia dizer, emotivo da sua exortação. A exortação tem expressões fortes, não é? E por isso abanaram muito a comunicação social, que gosta de coisas assim, quando saiu em novembro de 2013. Mas o número 203, onde ele vai referir diretamente a vida empresarial, como vamos ver, é o mais emotivo, julgo eu, de toda a exortação. Vale a pena ler estas frases, até pela cadência com que ele vai utilizar o verbo incomodar. Quantas palavras se tornaram incómodas? Incomoda que se fale de ética, incomoda que se fale de solidariedade mundial, incomoda que se fale de distribuição dos bens, incomoda que se fale de defender os postos de trabalho, incomoda que se fale da dignidade dos fracos, incomoda que se fale de um Deus que exige um compromisso em prol da justiça. Outras vezes acontece que estas palavras se tornam objeto de uma manipulação oportunista que as desonra. São palavras de fogo, isto. A cómoda indiferença diante destas questões esvazia a nossa vida e as nossas palavras todo o significado. Não pode acontecer isto com a palavra amor e na empresa. E aí vem a referência direta à vida empresarial. A vocação de um empresário é uma nobre tarefa, desde que se deixe interpelar por um sentido mais amplo da vida. Isto permite-lhe servir verdadeiramente o bem comum, com o seu esforço de multiplicar e tornar os bens deste mundo mais acessíveis a todos. Eu creio que, para ainda preencher mais densamente a palavra que o nosso Presidente em boa hora pôs em voga, o amor como critério de gestão, estas três contribuições dos princípios permanentes da doutrina social da Igreja, das três características do amor cristão e este apelo aos empresários que, se são cristãos, se devem deixar incomodar pelo Evangelho no sentido positivo e mais construtivo do termo, são boas achegas. Por isso, parabéns e as maiores felicidades para este Congresso. Muito obrigado.